Bom, é isso aí, pessoal. Vamos então continuando aí a nossa aula de número 15. Esta é a parte 2, né? Na parte 1, a gente viu até o verso de número 9, né, do capítulo de número 31, tá? Vamos então continuando aí a nossa aula de número 15. Essa é a parte 2, capítulo 31 de Gênesis, a partir do verso de número 10. Na parte 1, né, nós terminamos quando Jacó reconhece e diz para suas esposas que foi Deus que tomou o rebanho do pai delas e deu a Jacó. Ou seja, Jacó ele reconheceu e reconhece que todas as posses que ele conseguiu, quem deu foi Deus, amém? Então, esta foi a última coisa que nós vimos na parte 1 da nossa aula de número 15, tá? Então, esta é a parte 2 da nossa aula de número 15, tá? Nós paramos aí no verso 9 do capítulo de número 31 e na parte 2 agora nós vamos ver aí a partir do verso 10 do capítulo de número 31 de Gênesis, tá? Então, agora que você já foi ao banheiro, já pegou a sua água, já tomou, se ajeita aí novamente e vamos continuando o nosso estudo, tá? Verso de número 10 de Gênesis, capítulo de número 31, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu nesse tempo que o rebanho deu cria, e eu levantei meus olhos e vi em um sonho, e eis que os carneiros que montavam sobre o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus falou comigo em um sonho, dizendo: Jacó. E eu disse: aqui estou. Verso de número 12 agora. Vamos lá, verso de número 12. E ele disse: levanta teus olhos agora e vê. Todos os carneiros que montam sobre o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Pois eu tenho visto tudo o que Labão faz contigo. E eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste o pilar, e onde tu jurastes um juramento para mim. Agora levanta-te, vai-te desta terra e volta à terra de tua parentela. É interessante que aqui no verso de número 13, Jacó então ele pega e confirma aí às suas esposas a visão que ele teve de Deus falando para ele, que Deus viu tudo aquilo que Labão estava fazendo de mal a Jacó, e Deus então abençoou e ordenou que Jacó então saísse daquele local, que Jacó saísse debaixo de Labão, né, saísse das terras de Labão e fosse aí a terra da sua parentela. Ou seja, Deus ordena que Jacó então saia dali e vai para outro lugar. Verso de número 14. E Raquel e Lia responderam e lhe disseram: ainda há alguma porção de herança para nós na casa de nosso pai? Não, nós somos por ele consideradas como estrangeiras, pois ele nos vendeu e devorou também o nosso dinheiro, porque todas as riquezas que Deus tomou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora então, tudo quanto Deus te disse, faze-o. Então Jacó se levantou e pôs seus filhos e mulheres sobre camelos. Espera aí um pouquinho. É interessante que Jacó, assim que Jacó fala para as suas esposas, né, que Deus falou que ele deveria sair, apresentou tudo o que aconteceu, as suas esposas, por toda a rivalidade que foi criada entre uma e outra, essa rivalidade não deixou que elas agissem com sabedoria mediante a este momento. Nós conhecemos aí a mulher edificou a sua casa, ou seja, o marido chegou até ela e disse: Deus falou para mim que o que nós devemos fazer agora é isso. A mulher reconheceu aquilo que Deus falou a seu marido e disse: se foi isso que Deus falou, é isso que nós faremos. É interessante então que a mulher sábia é exatamente assim. Nós sabemos que o marido é o cabeça, então ele chega e toma e pensa, ele chega e faz: o que nós devemos fazer é isso. Deus me disse que o que nós devemos fazer é isso.
E a mulher sábia, ela pegou, ouviu a voz de Deus, viu que foi Deus que falou com seu marido e disse: faze tudo que Deus ordenou. Então ela agiu aí com sabedoria, tá? Mostrando que por toda a rivalidade, por mais inveja e rivalidade que tinha entre Raquel e Lia, essa rivalidade não deixou que as duas agissem com sabedoria, dizendo para que Jacó fizesse tudo o que Deus lhe ordenara, tá? Vamos então, continuando, vamos ver aí como que Jacó então fez para tirar a sua família da terra de Labão. Vamos lá, verso de número 18. E ele levou todo o seu rebanho e todos os seus bens que havia obtido, o rebanho de sua possessão que havia obtido em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai na terra de Canaã. 19. E Labão foi tosquiar suas ovelhas, e Raquel havia furtado as imagens que eram de seu pai. E Jacó ocultou a Labão, o sírio, a notícia de sua partida. 21. Assim ele fugiu com tudo o que tinha e se levantou e cruzou o rio, e pôs a sua face em direção ao monte Gileade. Jacó agora ele parte, para a terra que Deus mandou, Jacó pega aí a sua família, pega todo o seu rebanho, pega todos os seus bens e sai da terra de Labão. Ele sai da casa de Labão e vai até a terra de Canaã, aonde seu pai Isaque mora. Ou seja, Jacó então vai obedecer o que Deus mandou ele fazer. Deus mandou ele sair lá, ele pegou a sua família e saiu de lá, É interessante que Jacó, ele oculta a sua partida a Labão, ou seja, ele sai sem Labão saber. Ele sai, Labão ainda não sabia que Jacó tinha saído, tá? Nos próximos versículos nós vamos ver então o que Labão faz quando descobre que Jacó saiu às escondidas, digamos assim, da sua casa e das suas terras. Vamos lá, vamos ver a reação de Labão quando ele descobre que Jacó saiu da sua casa e das suas terras, Vamos lá, versículo de número 22 diz assim, E ao terceiro dia foi declarado a Labão que Jacó havia fugido. E ele tomou os seus irmãos consigo e o perseguiu numa jornada de 7 dias. E eles o alcançaram no monte Gileade. 24. E Deus veio a Labão, o sírio, em um sonho à noite. Ele disse: fique atento para que tu não fales a Jacó, nem bem nem mal. Para no 24, que eu preciso falar. Deus é maravilhoso. Jacó obedece o que Deus mandou. Labão descobre o que Jacó está fazendo, que Jacó havia fugido. E o que Labão faz? Labão pega os seus irmãos e vai atrás de Jacó. E quando ele alcança Jacó no 7º dia, na noite anterior que ele vai falar com Jacó, Deus já visita Labão e presta atenção para que tu não fales nem bem e nem mal a Jacó. Deus estava pegando e falando assim: toma bastante cuidado com aquilo que você vai falar, porque aquele homem é meu servo, aquele homem carrega a minha promessa, carrega a minha bênção. O que Deus estava querendo dizer é o seguinte: se você fizer mal a Jacó, eu virei a ti e te ferirei. Era isso que Deus queria dizer. Deus então visita Labão e fala: você não vai fazer mal a ele. Atentes para aquilo que você vai falar, ou seja, toma muito cuidado com o que você vai falar para o meu servo Jacó. Por quê? Porque eu estou com ele. Foi isso que Deus quis dizer no verso de número 24, quando ele aparece a Labão na noite anterior que ele vai encontrar com Jacó. Vamos ver agora qual foi a reação e o que Labão disse a Jacó após receber este aviso de Deus. Verso de número 25. Então Labão alcançou Jacó. Ora, Jacó havia armado sua tenda no monte, e Labão com seus irmãos armaram no monte Gileade. E Labão disse a Jacó: o que fizeste para fugir às escondidas e conduzir minhas filhas como cativas à espada? 27. Porque tu fugiste em segredo e escondeste de mim, e não me contastes, para que eu pudesse te enviar com alegria e com cânticos, com tamborim e com harpas. E não me permitistes beijar meus filhos e minhas filhas.
Agiste como um insensato ao fazer assim. Está no poder da minha mão te fazer mal. Mas o Deus de teu pai falou comigo ontem à noite, dizendo: fique atento para que tu não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora, se decidir ir-te pelo muito que anelas pela casa de teu pai, contudo, porque tu furtastes meus deuses. Assim, então, Labão, ele fala, né, que Jacó fugiu dele e que estava nas mãos dele, ou seja, ele chega e fala assim: por que você fugiu? Agora está nas minhas mãos matar você, ferir você. E eu só não vou fazer isso com você porque o Deus de teu pai me visitou e disse que eu não deveria fazer isso. Ou seja, Labão reconhece mais uma vez que Jacó era um homem de Deus, que Jacó estava sob a proteção de Deus. E Labão não fez nenhum mal a Jacó porque Deus não permitiu. Por quê? Porque Jacó obedeceu a Deus. É interessante que Deus protege Jacó porque Jacó obedeceu. Mais uma vez temos aí a prova de que a promessa está condicionada à obediência. Que se você não obedecer, a promessa não vai se cumprir, meu amado. Você viu, se você acompanha as aulas, você viu várias e várias vezes já, e nós estamos em Gênesis ainda, hein? Nós nem terminamos o primeiro livro e nós vimos várias e várias vezes que a promessa está condicionada à obediência. Depois que você obedece, a promessa se realiza. E é assim que funciona, querido. Nós vemos mais uma vez que Jacó vai e obedece. Quando Jacó vai e obedece, aí Deus vem e o protege. É assim que funciona, tá? Vamos continuando então o nosso estudo. Versículo de número 31, vamos lá. E Jacó respondeu e disse a Labão: porque eu tive medo, pois eu disse: e se porventura tomasses as tuas filhas? Opa, perdão, deixa eu arrumar aqui que acabou caindo, tá? Aí, vamos lá. Vamos continuando então, tá? Foi só um erro aqui. Ao vivo acontece essas coisas, irmão. Se preocupa não, tá? Ao vivo acontece essas coisas. Se preocupa não. Vamos lá. Verso de número 31. E Jacó respondeu e disse a Labão: porque eu tive medo, pois eu disse: e se porventura tomasses as tuas filhas de mim? Com quem encontrares os teus deuses, com que este não viva, diante de nossos irmãos, discerne o que é teu comigo e toma-o a ti, porque Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Para aqui um pouquinho. O que Labão estava dizendo é o seguinte: se você queria ir, se você queria partir, tudo bem, mas por que você pegou também os meus deuses, os meus ídolos? Por que você foi lá e furtou o que não era seu? Agora vamos fazer um acordo entre eu e você aqui agora. É isso que Labão está dizendo. Separa o que é seu e eu vou separar o que é meu aqui e agora. Porque você pegou e furtou os meus deuses. Só que Jacó não sabia que Raquel tinha furtado os deuses de seu pai. Ou seja, por mais que Raquel reconheceu aí junto com a sua irmã que Deus tinha abençoado, ela não estava totalmente voltada para o Deus de Jacó, o Deus de seu marido. Ela ainda se voltou aos deuses de seu pai, os deuses da sua criação. Prova disso é que assim que ela sai, ela pega e furta os deuses de seu pai. Só que Jacó não sabia disso, tá? Jacó não sabia que Raquel tinha pegado esses deuses. Por isso que Labão pega e fala para que eles pudessem fazer um acordo ali e agora e separar ali e agora o que era de cada um, tá? Vamos então ver o versículo de número 33. Versículo de número 33. E Labão foi à tenda de Jacó e à tenda de Lia e às tendas das servas, mas não os encontrou. Então ele saiu da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado as imagens e as tinha colocado na albarda de um camelo, e estava sentada sobre elas. E Labão buscou em toda a sua tenda, mas não as encontrou. E ela disse a seu pai: não se aborreça, ó meu senhor, que não posso levantar-me perante ti, pois o costume das mulheres está sobre mim. E ele procurou, mas não encontrou as imagens. Para aqui um pouquinho no verso de número 35.
Raquel, ela usa aí de várias artimanhas para que o seu pai não encontrasse as imagens que ela furtou. Mais uma vez o versículo ressalta que Raquel furtou aquilo que não era dela. Ela furtou as imagens de seu pai. E vão ter algumas consequências lá na frente por causa disso, tá? Então Labão, ele pega e começa aí a procurar. Ele entrou nas tendas e começou a revistar porque queria as imagens dele. E quando ele não encontra nem na tenda de Lia, nem na tenda de Raquel, ele vai até Raquel, que está sentada em cima do camelo. E Raquel estava sentada sobre as imagens. Mas para que o seu pai não chegasse até ela e não encontrasse as imagens, o que Raquel falou? Que o costume das mulheres tinha chegado a ela. Ou seja, ela estava naqueles dias. Você sabe do que é que eu e a palavra estamos falando. E por que então que Labão não tocou nela? Por quê? Porque naquele tempo, quando a mulher está nesses dias, a mulher era considerada impura. De tal modo que se ele a tocasse, ele seria impuro também. Então ele não toca nela exatamente por causa disso, porque ela estava considerada impura porque estava naqueles dias. Então ele não poderia tocar. Tá? É por isso que ele não encontrou as imagens e ele não tocou aí na sua filha que estava sentada sobre o camelo e também escondendo as imagens que ela furtou de seu pai no camelo que ela estava sentada. Vamos então ao versículo de número 36 ao 43, tá? Que Jacó ele aí faz um desabafo, tá? Nesses próximos versículos do 36 até o 43, Jacó ele faz um desabafo, ele fica nervoso quando ele vê Labão revirando todas as suas coisas, revirando aí as tendas das suas mulheres, e ele na sua ira ele faz um desabafo. Vamos ver aí qual foi esse desabafo então que Jacó fez quando ele ficou irado. Vamos ver, versículo de número 36. E Jacó irou-se e contendeu com Labão. E Jacó respondeu e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Enquanto buscastes em todas as minhas coisas, o que achaste de todas as coisas da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos, para que eles possam julgar entre nós dois. Estes 20 anos eu tenho estado contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram suas crias, e eu não comi os carneiros do teu rebanho. O que foi despedaçados pelos animais eu não trouxe a ti, eu carreguei a perda disso. Da minha mão o requerias, se furtado de dia ou furtado de noite? Assim fui eu, durante o dia a seca me consumia e a geada de noite, e o meu sono fugia dos meus olhos. Estive 20 anos na tua casa, eu te servi 14 anos pelas tuas filhas e 6 anos pelo teu rebanho, e tu mudaste o meu salário 10 vezes. Versículo 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente tu me terias enviado embora vazio. Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. E Labão respondeu e disse a Jacó: estas filhas são minhas e esses filhos são meus filhos. E esse rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E o que eu posso fazer hoje a essas minhas filhas ou aos seus filhos que elas geraram? No versículo 42 termina aí o desabafo na ira de Jacó com Labão. E agora nós vamos ver aí a resposta de Labão ao ouvir todas essas coisas, tá? Embora seja aí um desabafo na ira, Jacó só disse verdades, tá? Labão ele enganou Jacó, porque Jacó serviu 7 anos porque ele queria casar somente com Raquel. Então Labão enganou Jacó e deu Lia, e ele teve que trabalhar mais 7 para poder casar com Raquel. Ele trabalhou aí os outros 6 anos para que ele pudesse aí ter as suas posses, né, para que ele pudesse ter o seu gado. E mesmo assim Labão via e mudava toda hora: ó, agora esse não é seu, agora aquele lá é seu. Aí depois de um certo tempo Labão vinha: ó, agora esse já não é mais seu, é aquele lá que é seu.
Então, Jacó, por mais que fez um desabafo na ira, Jacó ele não mentiu em nenhum momento, tá? Tudo que Jacó disse foi verdade, foram fatos, tá? Foram fatos que verdadeiramente aconteceram. Foi isso, por mais que seja um desabafo na ira, nós precisamos ressaltar que Jacó não mentiu em nenhum momento, tá? Jacó, ele desabafou na ira? Sim, desabafou na ira, mas tudo que ele disse foi verdade. Labão realmente enganou ele todos esses anos. Labão fez de tudo para que Jacó não pudesse ser próspero. E Jacó reconheceu que ele só foi próspero porque o Deus de Abraão, o Deus do pai dele e o temor de Isaac estava com ele. Ou seja, ele reconheceu que foi Deus que abençoou e que foi Deus que deu tudo que ele tinha. Vamos então ao verso de número 43, quando nós vamos ver então a resposta de Labão após ouvir este desabafo de Jacó, tá? Vamos lá, versículo de número 44. Portanto, venha agora e façamos um pacto entre eu e tu. O que é isto? E que isso seja por testemunha entre mim e ti. E Jacó tomou a pedra e a colocou por pilar. E Jacó disse a seus irmãos: ajuntai pedras, e eles tomaram pedras e fizeram um montão. E eles comeram ali sobre o montão. E Labão chamou Jegar-Saduta, mas Jacó chamou Galede. E Labão disse: este montão é testemunha entre mim e ti neste dia. Por isso foi o nome dele chamado Galeede. E Labão disse: este montão, versículo 49, e Mispa, pois ele disse: o Senhor observe entre mim e ti, quando nos apartamos um do outro. Versículo 50, se tu afligires minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além das minhas filhas, nenhum homem está conosco. Vê, Deus é testemunha entre mim e ti. 51. E Labão disse a Jacó: vê este montão e olha para este pilar que tenho erigido entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e este pilar seja testemunha de que eu não passarei, e que tu não passarás deste montão e deste pilar até mim para o mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor do seu pai Isaque. E Jacó ofereceu sacrifício sobre o monte, e chamou seus irmãos para comer pão, e eles comeram pão e ficaram a noite toda no monte. E cedo de manhã, Labão levantou-se e beijou seus filhos e suas filhas, e o abençoou, e Labão partiu, retornando ao seu lugar. Encerrou-se aqui o capítulo de número 31 do livro de Gênesis, tá? E o que foi isso? Quando Labão ouve esse desabafo de Jacó, então os dois propõem aí um pacto, né? Vamos fazer então um acordo. Nós estamos aqui no monte, então nós vamos fazer aqui como se fosse uma estátua, digamos assim, tá? Mas não era uma estátua, tá? Eles colocaram algumas pedras, tá? E quando fala que eles comeram sobre elas, quando fala que passaram a noite ali, tá? Era como é que eu posso dizer? Era isso que eles faziam para que este pacto pudesse valer, para que o acordo que eles fizeram pudessem valer, né? Algumas atitudes eram necessárias, e essas atitudes eram essas: eles deveriam comer, eles tinham que passar a noite ali, né? Era o ritual, digamos assim. Concluído este ritual, concluído aí o pacto, o acordo entre Jacó e Labão, concluído o fato de que um não passaria daquele pilar para fazer mal ao outro, ou seja, aquele pilar seria a fronteira. Jacó não poderia ir para lá, não poderia vir para cá se fosse para fazer algum mal. Se fosse para fazer algum mal, nenhum dos dois poderia passar daquele pilar, tá? Então, quando amanheceu, então Labão se levantou, abençoou os seus filhos, né? E partiu dali, retornando novamente para sua casa. Ou seja, Labão então, após fazer o pacto, né, ele se conforma com tudo o que aconteceu e volta para sua casa, tá? E assim, no capítulo de número 32, né, vai nos mostrar aí a viagem de volta de Jacó
para a terra de seus antepassados, né? Para a terra de seu pai Isaque, Canaã. Isaque ainda estava morando em Canaã, estava lá, e Jacó então vai fazer esse processo agora de continuar a sua viagem até encontrar o seu pai, até encontrar Isaque lá em Canaã. Vamos ver então no versículo de número 32 como que foi essa viagem e quando que ele vai encontrar o seu pai Isaque, tá? Vamos lá. Capítulo de número 32 do livro de Gênesis, continuando aí a nossa aula. Capítulo 32, o verso 1 diz o seguinte: E Jacó foi no seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. E quando Jacó os viu, ele disse: Este é o exército de Deus. E ele chamou o nome do lugar Maanaim. Para no verso 2 aqui do capítulo 32, que é algo que eu preciso falar, tá? Esta é a segunda vez que Jacó vê o anjo de Deus, tá bom? Se você está aí contando, esta é a segunda vez que Jacó vê o anjo de Deus, tá bom? Vamos então continuando aí. Verso de número 3. E Jacó enviou mensageiros adiante dele a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, região de Edom. E ele lhes ordenou, dizendo: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó diz assim: Eu habitei como peregrino Labão e fiquei lá até agora. Para aqui um pouquinho, tá? O que nós vamos ver agora é Jacó, ele estava voltando para a terra de seu pai Isaque, lembra? Só que ele saiu de lá fugindo de seu irmão que queria matá-lo. Então ele fez as pazes com Labão agora, só que se ele vai chegar até lá, ele vai ter que fazer as pazes com Esaú também. Por quê? Porque ele estava brigado com seu irmão, ele saiu de lá brigado. Então se ele quiser voltar para a terra de seu pai, para a terra de Canaã, se ele quiser obedecer à voz de Deus, ele vai ter que fazer as pazes. Ou seja, para ele conseguir prosseguindo na promessa, ele vai ter que se reconciliar. E aí eu abro um parêntese para falar o seguinte para você, meu amigo. Às vezes a sua vida não anda, às vezes você não consegue subir os degraus da sua vida espiritual, porque Deus mandou você ir em algum lugar. Para você chegar naquele lugar, você precisa se reconciliar com seu irmão. Você precisa liberar perdão e você não libera. Você precisa procurar e falar: me perdoa, eu errei. Independente de quem está certo e quem está errado. E se você não se reconciliar, você não vai chegar até lá. Se você não chegar até lá, você não vai obedecer a Deus. E se você não obedecer a Deus, a promessa não vai se cumprir. Porque você sabe que a promessa está condicionada à obediência. Então é interessante que muitos de nós estamos estacionados, estamos parados na nossa vida espiritual e às vezes até algumas áreas da nossa vida física aqui, porque nós não reconciliamos com o nosso próximo. E para chegar aonde Deus quer que eu chegue, eu preciso me reconciliar com algumas pessoas. Então, Jacó ia ter que viver esse processo agora. Vamos ver se ele viveu esse processo e o que nós podemos aprender com este processo, com Jacó voltando para sua casa e tendo que se reconciliar com seu irmão. Vamos lá, versículo de número 4. 5, né? Nós lemos o 4, vamos até o verso 5. Vamos o 5 agora. E eu tenho bois e jumentos, rebanhos e servos. E eu enviei para dizer ao meu senhor para que eu encontre graça aos seus olhos. E os mensageiros retornaram a Jacó dizendo: Nós chegamos a teu irmão Esaú e ele também vem para te encontrar e 400 homens com ele. Então Jacó ficou muito amedrontado e angustiado. E ele dividiu os dois bandos e o povo que estava com ele e os rebanhos e o gado e os camelos. E disse: Se Esaú vier a um bando e oferir, então o outro bando que sobrar escapará. Versículo 9. E Jacó disse: Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disse a mim: Torna a tua terra e a tua parentela, e eu te tratarei bem. Eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora eu me tornei dois bandos. Livra-me, rogo-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: Eu certamente te farei bem, e farei tua semente como a areia do mar, que não podes
que não pode ser enumerada por ser uma multidão. Para no verso de número 12. Jacó, então, ele lembra, né, que ele tinha aí uma certa rixa contra seu irmão, e então ele começa um esforço para fazer as pazes com ele, né? E Jacó, então, ele envia os mensageiros. Quando os mensageiros retornam e falam para Jacó que Esaú vai encontrar com ele, junto com ele tem 400 homens, Jacó fica com medo. E a primeira coisa que ele faz é muito interessante. A primeira coisa que ele faz quando ele ficou com medo, ele foi orar, ele foi falar com Deus. Nós temos que aprender e fazer a mesma coisa. Vamos lá. Jacó então foi falar com Deus, ele pediu a proteção e a misericórdia de Deus. Ele agradece a Deus por tudo que ele tem, ele reconhece de que ele não é digno de nada daquilo, tá? De que tudo que ele tem é de Deus e foi Deus que deu, tá? Vamos então ao versículo de número 13 para ver então o que acontece quando Jacó terminou a sua oração. 13 diz assim: E ele pernotou ali aquela noite, na mesma noite, e tomou do que veio a sua mão por presente para Esaú, seu irmão, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, e 40 vacas e 10 novilhos, e 20 jumentas e 10 jumentinhos. E ele os entregou na mão de seus servos, cada rebanho à parte, disse aos seus servos: Passai adiante de mim e deixai espaço entre o rebanho e rebanho. E ele ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és tu e para onde vais? De quem são esses diante de ti? Então tu dirás: Eles são de teu servo Jacó, é um presente enviado ao meu senhor Esaú, e eis que ele também está atrás de nós. E assim ele ordenou ao segundo e ao terceiro e a todos os que o seguiram, os rebanhos, dizendo: Desta maneira falareis a Esaú quando o encontrardes. E dizei além disso: Eis que teu servo Jacó está atrás de nós, porque ele disse: Eu vou apaziguá-lo com o presente que vai adiante de mim, e depois eu verei a face, porventura ele me aceitará. Assim foi o presente antes dele, e ele mesmo pernotou aquela noite no acampamento. Para que no 21, né, Jacó então ele separa e manda aí alguns presentes para o seu irmão. E é interessante que ele cria uma estratégia, né, de enviar os presentes primeiro, né, para que ele pudesse encontrar o seu irmão depois, para que o seu irmão pudesse ficar mais calmo, né, apaziguar um pouco as coisas entre os dois. Então ele envia o presente primeiro, né, dá o presente primeiro e fala: Ó, irmão, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, para depois encontrar ele pessoalmente e pedir perdão, tá? Verso de número 22, vamos lá. E ele levantou-se naquela noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha, e Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se desconjuntou a junta de sua coxa, enquanto lutava com ele. E ele disse: Deixe-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele disse: Qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. 28. E disse-lhe: Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel. Como um príncipe, tu tens poder com Deus e com os homens presteste. 29. E Jacó lhe perguntou e disse: Dize-me, rogo-te teu nome. Ele disse: Por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, pois eu vi a Deus face a face e a minha vida foi preservada. Para aqui no verso de número 30, tá? Este então é o terceiro encontro de Jacó com Deus durante uma viagem. E também é interessante que Jacó ele foi a terceira pessoa a ter o seu nome mudado por Deus, tá? Por quê? Porque primeiro foi Abrão para Abraão, depois foi Sarai para Sara, e agora Jacó tem o seu nome mudado e já não se chamará mais Jacó, mas Israel. Então Deus ali naquele momento ele pega e muda o nome de Jacó. Vamos então continuando o verso de número 31.
E quando ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele, e ele manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje do nervo que está sobre a junta da coxa, porque ele tocou a junta da coxa de Jacó no tendão que se estendeu. Para aqui, nós então vimos aí, né, até o verso de número 32 do capítulo de número 32, né? Nós vimos então, né, que Jacó dormiu ali naquela noite, que ele teve ali o seu encontro com Deus, né? Ele reconheceu que era Deus ali, né? Fez ele mudou o nome daquele lugar, né? Reconhecendo que era Deus que estava ali. Ele teve o seu nome mudado para Israel, né? E ele foi abençoado por Deus na noite anterior que ele encontra o seu irmão. Então, agora que ele enviou todos os seus presentes e agora que Deus o abençoou, então ele poderia encontrar o seu irmão, tá? Então, no capítulo de número 33, nós vamos ver este encontro entre Jacó e Esaú. Vamos ver aí o que aconteceu, né? Quando Jacó encontrou Esaú, né? Depois que Jacó enviou todos os seus presentes a Esaú primeiro, através dos seus servos, né? E depois também que Jacó pega e à noite, sozinho, tem um encontro profundo com Deus, né? E tem o seu nome também mudado por Deus, ou seja, a vida dele transformou totalmente naquele momento. E quando a vida dele é transformada por Deus, então ele está pronto para encontrar e fazer as pazes com seu irmão. No capítulo 33, nós vamos ver então o que aconteceu. Mas este capítulo de número 33 não será agora, tá? Será na próxima aula, na aula de número 16, tá bom? Então a aula de número 15 se encerra agora, tá? Se você está vendo aí ao vivo pelo Facebook as aulas, a aula de número 16 vai começar às 5 horas da tarde, tá? Já marca aí na sua agenda, hoje às 17 horas da tarde tem aí a aula de número 16, tá bom? Agora se encerrou a aula de número 15 em duas partes, né? Foram duas transmissões, né? Aonde nós vimos aí o capítulo de número 30, 31 e 32 de Gênesis, tá? Esta foi a aula de número 15. Na aula de número 16, nós vamos ver o capítulo 33, o capítulo 34 e o capítulo 35, tá? Então você não pode perder. Se você está inscrito no canal do YouTube, eu vou postar as duas aulas ainda hoje. E se você vê as aulas ao vivo pelo Facebook, a segunda aula vai ser às 5 horas da tarde, tá? Ao vivo pelo Facebook. E se você me acompanha somente pelo canal do YouTube, não se preocupa, porque as duas aulas serão postadas ainda hoje, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Que Deus aí abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa e principalmente que Deus abençoe a nossa nação. Tenha um bom dia e muito obrigado pela companhia.